Felipe, eu estava lendo um livro de história um dia desses e estava me dando conta do tanto de influência europeia que a gente teve aqui no Brasil, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, mesmo, a gente teve, além da invasão portuguesa, a gente teve também a invasão pelos holandeses, pelos ingleses, que acabaram se espalhando por vários estados da nossa região. Pois é, Laís. E em outros lugares do Brasil, a gente também teve a colonização alemã, polonesa, italiana, enfim, outros países também europeus, né? Exatamente, Felipe. E aí eu fico pensando no tanto de influência que isso teve na nossa cultura, né? E na forma como a gente enxerga e fala sobre a nossa história. É mesmo, Laís. E sabe o que é curioso? É que a gente tinha vários povos indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos europeus e tivemos várias pessoas que foram escravizadas, né, e trazidas da África para cá. Mas o que prevaleceu mesmo foi o olhar do colonizador europeu, principalmente quando a gente fala de história, né? Bem isso. E aí, com o passar do tempo, a gente também não pode esquecer que a gente foi adicionando uma visão de mundo também pela ótica dos Estados Unidos, né? Inclusive, a gente chama os Estados Unidos de americano, as pessoas dos Estados Unidos de americano, como se a gente não fosse americano, né? Mas, ó, tem uma escola de pensamento que está muito ligada nisso e que vem buscando mudar essa situação para que a gente passe a olhar a nossa história, os nossos estudos e as coisas que estão presentes no nosso dia a dia a partir de uma visão nossa, de uma visão também mais da América Latina. Eu acho que tu tá falando de decolonialidade, né? Exatamente, decolonialidade, movimento decolonial, pensamento decolonial, por aí vai. Eu já ouvi falar desses termos, mas eu te confesso que eu não consegui entender muito bem, não. É, de fato, não é um assunto que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia, né? Eu também sou um iniciante, só li pouquíssimas coisas, não sei de nada, mas nesse episódio do Desteoriza, a gente vai falar sobre decolonialidade e eu tenho certeza que eu, você e quem está nos ouvindo vamos sair daqui entendendo sobre isso e, quem sabe, ajudando a construir e fortalecer um olhar a partir do que é nosso. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Poxa, eu já tô preparadíssimo aqui. Eu também, e quem vai ajudar a gente nessa missão de desteorizar a decolonialidade é a nossa entrevistada e o nosso entrevistado de hoje. Vamos começar com você, Fabiana Moraes. Muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você para a gente. Oi, meu nome é Fabiana Moraes, eu sou professora da UFPE, do curso de Comunicação Social lá do campus de Caruaru. Eu sou jornalista, minha formação é de jornalista e fiz o mestrado tanto na UFPE quanto doutorado, mas o doutorado fui fazer na Sociologia e atualmente eu também sou colunista do Intercept, onde eu procuro também desteorizar algumas coisas através da coluna de uma leitura mais ampla, né? Assim, mais fácil sem ser simplista. Massa, Fabiana. A gente também recebe aqui nesse episódio Irã Melo. Bem-vindo, Irã. Fala um pouquinho de você para a gente. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou falando de Camaragibe, que é uma cidade que fica do lado de Recife, aqui na região metropolitana de Recife. E sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é uma das nossas federais aqui no estado de Pernambuco. Talvez vocês estejam falando de vários lugares do Brasil, né? A gente tem 3 universidades federais aqui. A UFPE é uma delas e a UFRPE é outra. A gente conhece como Rural, Universidade Rural. E lá eu sou professor do curso de Letras, da Educação à Distância e trabalho com a linguística dialogando com as questões de gênero e sexualidade. E o tema decolonialidade me interessa muito porque faz parte do meu grupo de pesquisa, dos meus trabalhos atuais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E para você que está nos ouvindo e não nos conhece, eu me chamo Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora e trabalho aqui na UFPE. E eu sou Felipe Silva, estudante de Rádio, TV e Internet na UFPE, e eu também faço parte da diretoria de comunicação daqui da universidade. E antes da gente começar as perguntas e a conversa em si, eu quero te lembrar que o Desteoriza é um podcast onde a gente conversa sobre temas estudados nas universidades e assuntos do dia a dia de uma forma descomplicada. E além de ouvir a gente aqui, você também pode nos seguir nas redes sociais, que a gente também posta muito conteúdo bacana por lá. É só você procurar por @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter
Twitter e também o TikTok. É isso, recado dado. Vamos começar esse papo. E eu queria começar, é uma palavra decolonialidade, né? Ela não é uma palavra tão usual no nosso dia a dia, digamos assim. E aí eu queria começar, Fabiana, te perguntando o que é decolonialidade. Então, a perspectiva decolonial, né, tendo ser muito sintética, é formada por vários autores e autoras, principalmente autores até agora, na verdade, reconhecidos, mas tem autoras também, que acho que é uma coisa importante a gente depois trazer, que vai trazer toda uma perspectiva de repensar, e mais do que repensar, de desconstruir, né, e de questionar uma série de modos de fazer ver, aqui eu estou citando nos autores, de fazer ver, saber e conhecer que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Esse saber, esse conhecer e esse entender e esse viver o próprio mundo, eles estão muito assentados numa perspectiva eurocêntrica, né? Que tem como base filosófica, por exemplo, o iluminismo, que tem como base filosófica o próprio pensamento cartesiano, né? Aquele penso logo existo. Então essa perspectiva decolonial vai questionar, né? Como é que esses valores foram entendidos muitas vezes como universais, ou todos os povos deveriam aderir a esse pensamento, a essa forma de ser no mundo, né? E também questiona como esse pensamento colonizou diversos países e, através dessa colonização, provoca o que a gente chama, gera o que a gente chama de dominação. Então, a perspectiva decolonial, que não é, a gente tem falado muito sobre ela nos últimos anos, mas não é necessariamente nova, né? E a gente também pode falar até depois, tem pensadores e pensadoras pré-decoloniais, se a gente pode dizer assim, inclusive na América Latina, né? Um autor como Paulo Freire, muitas vezes, inclusive, está inserido nessa perspectiva. Então, ela não é exatamente uma novidade, mas é muito bom que ela tenha alcançado uma popularidade grande que a gente esteja discutindo ela aqui. Talvez eu acho que é olhar o mundo, a história do mundo e o que a gente vive, como a gente se entende como pessoa, como a gente entende o mundo, fora um pouco dessa perspectiva da Europa como centro, né? É por isso que quando a gente fala eurocentrista, eurocentrada, é a Europa como centro. É a gente entender que a gente tem... o mundo é feito para além dessa perspectiva de Grécia e Roma clássica, né? Tem diversas outras histórias. Tem as histórias do continente africano que a gente não escuta falar, que a gente muitas vezes não sabe, né? Porque está tudo muito centrado na Europa. Exato. Tem outros movimentos, né? Se a gente pensar no próprio movimento da diáspora africana, né? Que tem vários pensadores e pensadoras. A gente tem uma série de correntes que questiona essa colonialidade, né? Tem um grupo, né? Que eu me lembro quando entrei na universidade, eu conheci, fiquei encantada, que era muito pessoal dos estudos culturais, então tinha ali o Stuart Hall, Homi Bhabha. Então, assim, tem uma série de pensamentos que se colocam, né? Que pensam essa colonialidade, mas que, obviamente, vai tendo aí, né? Várias correntes, né, mais específicas. Há quem diga, inclusive, talvez Irã consiga dizer isso muito melhor do que eu, que no Brasil, né, você assimilar, por exemplo, os estudos da decolonialidade, desses nomes que são mais mainstream, digamos assim, como o próprio Mignolo, né, Wallenstein, que são nomes expressivos, importantes, né? Tem muita gente que fala que, por exemplo, no Brasil é preciso que a gente pense essa decolonialidade a partir do Brasil, né? Porque os estudos falam muito de outros países da América Latina, né? América do Sul, mas nenhum desses países, por exemplo, passou pelo tempo de escravidão que o Brasil passou. Então, a gente precisava, né, também ter um olhar muito a partir daqui, que, na verdade, esse olhar já acontece, já tem muita gente boa pensando a partir do Brasil também, né? Muito embora às vezes não apareça tanto, porque tem essa prevalência forte desses outros nomes da decolonialidade, mas no Brasil tem um pensamento feito, formado e que tem circulado internamente de uma maneira bem interessante. Pesquisando aqui, eu ouvi que existem decolonialidade e descolonialidade. Os termos até, os dois são bem parecidos, né? Irã, esses dois termos, eles são a mesma coisa ou tem alguma diferença entre eles? Eles foram criados num contexto de discussão sobre uma revisão dos valores coloniais, como Fabiana disse. Mas essa palavrinha decolonialidade, ela é mais recente usada na universidade do que descolonialidade. Ela surge para pensar como é que a gente está pensando a descolonialidade. Não é consensual entre quem estuda decolonialidade a diferença entre esses termos, mas a palavra decolonialidade nasce principalmente aqui na América do Sul para pensar o que a gente está discutindo quando fala descolonialidade.
decolonialidade. A decolonialidade é uma palavra proposta inicialmente por uma equatoriana, professora, pedagoga do pensamento descolonial chamada Catherine Walsh. Mas antes, muito antes dela, né, como o Fabiano estava dizendo, várias outras pessoas conhecidas no Brasil, pessoas que pesquisam dentro da área dos estudos culturais, já faziam pensamento crítico sobre a imposição colonial na América do Sul, no sul do mundo, e essas pessoas como a Fabiana citou, Rumi Baba, Gayatri Spivak e uma série de outras pessoas, desenvolviam um pensamento crítico à imposição cultural que a gente vivencia ao longo dos séculos. Essas abordagens dos estudos culturais, de pessoas que atuavam nessa área que a gente chama de estudos culturais, essa abordagem é muito conhecida como estudos, pesquisas pós-coloniais, porque vieram pensando como é que a gente pode transcender abordagens que são construídas no norte global, na Europa em particular, de caráter muito ocidentalista, geralmente nos 5 principais países com maior potência econômica e de interferência acadêmica no mundo, que são os Estados Unidos, não está na Europa, mas está no norte global, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Se a gente pensar, por exemplo, a maior parte da nossa bibliografia na universidade advém de pessoas que produziram um construto de saber desses países. Então, esse pensamento das pessoas que construíam, que produziam uma discussão pós-colonial, né, que fizeram parte dos estudos culturais, muitas delas de cunho marxista, em teorias críticas, foi uma guinada muito importante na segunda metade do século XX. Mas pessoas aqui da América do Sul, principalmente da América Latina, Ramon Grossfogel, Walter Mignolo, Gloria Anzaldúa, a própria Catherine Walsh, pessoas que pesquisaram e criaram uma integração entre países a partir de um grupo chamado Colonialidade e Modernidade, perceberam que muitas pessoas que pesquisavam no grupo tido como pós-colonial, para fazer uma crítica à imposição colonial, ainda usava referências desses 5 países. Então, por exemplo, para fazer uma crítica à colonialidade, as referências lidas e tidas ainda eram dos países europeus, por exemplo, uma boa parte dessas pessoas. Então, como uma forma de crítica a uma visão pós-colonial, uma série de pensadores e pensadores aqui da América do Sul e da América Latina propuseram um olhar que partia, como Fabiana bem disse, de uma experiência local, uma experiência do sul do mundo, dos países periféricos e, portanto, de pessoas que pesquisavam aqui. Nasce, então, a ideia do que é um pensamento descolonial. Mas aí, como eu falei, a Catherine Walsh, mais recentemente, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, ela diz, a descolonialidade é um passo muito importante para fazer uma crítica e não ainda continuar citando pessoas que são do norte global, ainda que, obviamente, né, seja muito importante que a gente observe o que foi construído no norte global, né, a história, por exemplo, das várias filosofias que até hoje a gente usa para pensar o mundo, né, a filosofia marxista, né, a visão política marxista, a psicanálise, que influencia muito a nossa visão, a construção sobre a psique, o sujeito, etc. Ainda que a gente conheça e tenha toda essa base estrutural do pensamento, de construção social, o olhar descolonial para algumas pessoas, principalmente a Catherine Walsh, quando fazia crítica à pós-colonialidade, ao pensamento pós-colonial, observava como a gente faz essa crítica buscando uma tentativa de dissipar, desconstruir a nossa sociedade, a visão estrutural que a gente tem do que é a nossa sociedade. Existem maneiras, como você muito bem colocou, Irã, o 10 e o DE, né, podem significar coisas diferentes até certo ponto, mas acho que o que está na raiz da ideia de decolonialidade ou descolonialidade é esse olhar a partir do que é nosso, pelo que é nosso, né, tirando a Europa desse centro de pensamento, da gente pensar, por exemplo, para uma coisa mais do dia a dia, né, eu fiquei refletindo aqui quando a gente, escutando vocês falarem, aproveitando você falar dessa coisa da fissura, né, vamos nos aproveitar das fissuras para a gente conseguir promover esse olhar decolonial, enfim. Uma coisa que eu acho que é importante seria o ensino nas escolas, por exemplo, né? A gente tem um ensino de história, para utilizar um exemplo aqui no dia a dia, um ensino de história centrado na Europa, né? A gente conhece a história da Grécia, a gente conhece a história de Roma, né? A gente vem por todo esse percurso de história, enfim, pré-histórica e etc. Mas a lei, por exemplo, que aqui no Brasil, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira, é de 2003 só, né? Se a gente for parar para pensar, é muito recente. E a gente teve pessoas que vieram da África escravizadas desde
1500, quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto, né? A gente sabe que ele foi invadido pelos portugueses. A gente já tinha história antes, porque os índios eles não apareceram no piscar de olhos aqui em 1500, eles já estavam nesse lugar. Então a gente tem uma perspectiva indígena, tem a perspectiva africana, enfim. Mas a gente se centra muito nas escolas nessa perspectiva europeia. Eu acho que isso talvez fosse um caminho, né? Acho que você, por exemplo, Felipe, acho que todos nós, Felipe, inclusive, que é o mais novinho da gente aqui na turma, conversando, acho que nem você pegou. Na escola você sempre teve esse estudo, mas numa perspectiva da Europa, né, Felipe? Isso, é uma pergunta, inclusive, uma dúvida que veio na minha cabeça, né? Que é, por que vocês acham que esse ensino nas escolas, ele ainda é muito a partir do olhar do colonizador? E por que a gente não fala diretamente sobre decolonialidade? Porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido esse termo dentro da escola, né? Posso pitacar? Por favor, Fabiana. Primeiro, assim, né? A gente está tendo uma discussão super complexa, né? Tentando traduzir essa discussão. Mas não é nada fácil você desmontar uma forma de conhecer, de saber, de pensar, né? Que remonta a séculos, né? Assim, a gente nasce impregnado muito por essas perspectivas, né? E aí eu fico pensando, o próprio sistema de ensino está permeado por essa perspectiva, como a universidade também. Quando Irã falou da gente estar usando uma plataforma como essa para discutir, que é uma plataforma que vem de grandes empresas, que tem como base o capitalismo, que, né, eu acho que é uma das maiores traduções da colonialidade, né, e da autocolonialidade, que eu acho que isso é um termo aqui depois eu posso até falar, que me interessa muito ultimamente. Mas a escola também está impregnada disso, como a universidade, né, que a gente está aqui falando de dentro dela também, de certa maneira, e está discutindo isso, aproveitando essas fissuras também. Mas, pegando, por exemplo, esse exemplo do ensino da história africana, para responder um pouco a Felipe, né? O próprio iluminismo como uma filosofia base, né, da nossa história, que a gente usa e se utiliza e tem quase, apesar de ter críticas ao iluminismo, né, a decolonialidade, os pós-coloniais também fazem muito dessas críticas, mas até hoje a gente corteja o iluminismo. Lançaram um livro há pouco tempo chamado Os Novos Iluministas, o Novo Iluminismo, como uma saída para essa barbárie tecnológica, inclusive, que a gente está vivendo. Então, se volta ao iluminismo, assim, como, sabe, a saída para o ser humano. Que ser humano é esse? Não tá, a gente sabe qual é, né? Não somos nós. Então, a escola, também, o sistema de ensino, vai aprender que esse é o ideal também, que essa é a forma de ensinar e de pensar. E, na perspectiva iluminista, tem um livro que é bem, como uma referência aqui, que eu acho muito bom, que chama Hegel e o Haiti, que é de uma filósofa chamada Susan Buck-Morss. E logo no comecinho do livro, ela diz assim, quando Rousseau, que tipo é um totem desse movimento, né, a ideia de liberdade, a ideia de humanidade, né, mas quando Rousseau está escrevendo o famoso contrato social dele, logo no comecinho ele diz que não há nada mais caro ao ser humano, nada mais forte do que a liberdade, né, que a coisa mais importante para o ser humano é a liberdade. E aí a Susan Buck-Morss repara que quando Rousseau está escrevendo isso, era no maior momento de tráfico de pessoas escravizadas para o continente europeu naquele momento. E para essa perspectiva, e por isso que a gente fala muito dessa perspectiva europeia, né, e masculina e branca, nesse movimento, as pessoas negras, por exemplo, elas não tinham alma, né? Não, eu estou simplificando bastante aqui, né? Mas as pessoas negras não tinham alma, então elas não eram nem vistas como seres humanos. A igreja também pensava desse jeito, né? Então, se a gente pensar que a gente aprendeu que pessoas negras não eram nem humanas e por isso elas eram passíveis de sofrer escravidão, né? E a gente é esse país, como eu falei antes, que durante mais de 300 anos escravizou, que só deixou de escravizar porque sofreu também pressão internacional, porque não queria, né? A gente vai entender qual é o impacto disso na escola e no ensino da gente também, né? Então, assim, durante muito tempo a gente até recalcou ser negro, né? A gente chama de moreno, a gente chama de escurinho, né? Porque a percepção da negritude tinha toda uma questão estigmatizada e ninguém quer ser estigmatizado. Então, nós mesmos, como pessoas, moradores e moradoras do Brasil, pessoas negras, inclusive, muitas vezes, né, recalcamos essa questão, ou seja, nos afastamos dela, né? Tipo, conheço várias famílias de pessoas negras, a minha é uma delas, uma família birracial, mas que não discutiam racismo em casa. Então, assim, Felipe, por exemplo, eu acho que diferente de nós, muito provavelmente, né, está numa universidade onde essas questões já estão mais postas, onde as pessoas não
não têm medo de dizerem que são negras, porque a gente viveu num país que durante todo esse tempo fez isso. A gente está passando por uma revolução nesse momento, né? Apesar de todas as questões institucionais que a gente tem passado, mas a gente tem passado por uma revolução nesse sentido de uma autopercepção, né, sobre a cor, né, sobre as origens, né? Então, eu acho que a decolonialidade nesse sentido, ela está sendo feita, sabe, assim, a queima-roupa, nesse momento, a gente está vivendo ela, né? Então, acho que o sistema escolar deu uma tergiversada, assim, mas o sistema escolar, ele está todo dentro desse aspecto, né, no qual, assim, a gente negou durante muito tempo, né, porque a gente tinha todo um estigma causado, né, por essa base anterior, pessoas escravizadas, pessoas que não tinham alma, que a igreja não reconhecia. Em 1950, ou seja, ontem, é que a igreja permitiu a entrada de seminaristas padres negros no Brasil. Não é qualquer coisa. Eu estou falando isso porque não é só a escola, né? A escola, como a medicina, como a justiça, eu não conheço o sistema talvez mais racista do que o judiciário brasileiro, né? Então você vai ter aí toda uma estrutura que ela reflete, né, esse processo de recalque, né, e de negação de povos, não só de pessoas negras, mas de pessoas indígenas, né? Eu acho, inclusive, que a gente fala muito pouco sobre pessoas indígenas no país, né? Ainda tem uma assimetria muito grande em relação à discussão desses povos, né? Mas acho que eu viajei muito, mas espero ter falado um pouco. Não, mas você tocou num ponto que a gente já ia falar depois, Fabiana, foi até ótimo, porque é a ligação do que a gente estava pretendendo conversar aqui, que eu sei que é a área de vocês, né? É linguagem, né? Fabiana é jornalista, e Irã é profissional estuda linguagem, pesquisador de linguagem, e eu queria falar um pouco dessa questão do que você falou, né? A gente muitas vezes negou o negro, então era moreno, moreninha, né? Negar a palavra negro, entre outras questões. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, a partir das experiências de vocês também, obviamente, né? Que acho que é um ponto comum de vocês dois, né? A questão da linguagem, né? De como essa questão da decolonialidade com a linguagem, sabe? Como é que a gente pode descolonizar, decolonizar a linguagem que a gente usa hoje em dia, né? Inclusive, assim, eu sei que Irã pesquisa isso, eu sei que Fabiana procura fazer isso também nos trabalhos como jornalista, também pesquisa isso. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de linguagem, sabe? Como é que vocês enxergam isso hoje? Assim? Como é que a gente pode ter uma perspectiva decolonial através da linguagem? Laís, eu acho que começa entendendo que as linguagens e a língua constituem a nossa vida o tempo inteiro. Fabiana falou sobre a população indígena. Enquanto ela estava falando, eu lembrei do extermínio da população indígena, que por sua vez, né, ao longo dos séculos, que por sua vez é um extermínio de sua cultura e de suas línguas. Quando, por exemplo, a gente diz que língua a gente fala no Brasil, imediatamente a gente pensa na nossa língua oficial. Ninguém titubeia em falar português, né? Português é a nossa língua oficial, imposta ao longo da história. A gente aprende isso na escola, né? Como foi que se deu. É imposta ao longo da história, mas nós falamos várias línguas no Brasil. E por que a gente não diz isso, né? Quais são as outras línguas que se fala? Porque a população que fala outras línguas estão invisíveis aos olhos do poder dominante, né? Isso que Fabiana estava dizendo agora há pouco, do poder ser, né? O poder estar no mundo, que é valorizado pela colonialidade. Por que a gente se lembra mais do inglês do que das línguas nativas ancestralizadas das populações indígenas brasileiras, né? Por que a gente não aprende na escola quais são as línguas faladas, outras no Brasil, em nossos estados aqui? Existem comunidades indígenas em Pernambuco. A gente está falando da Universidade Federal de Pernambuco, então vale a pena ressaltar. Existem comunidades indígenas que resistem ainda em Pernambuco, inclusive uma delas, né, a comunidade Funiô, é uma daquelas que mais resiste com sua língua, né? Qual é a língua que essa comunidade fala, que esse povo fala? Aqui a gente não sabe. Se a gente perguntar, por exemplo, a uma pessoa que estuda no ensino médio, educação básica, dificilmente a gente vai ver isso na ponta da língua. As pessoas, eu acho que eu já ouvi falar dos povos chucuru, talvez, né, alguém diga quais são essas comunidades, mas se perguntarmos as línguas, ninguém vai saber. Mas por que a gente precisa aprender o inglês? Por que o inglês ele é hipervalorizado? Por que a gente elege determinadas línguas em detrimento de outras, né? Eu acho que pensar no poder de decolonizar pela linguagem é um exercício que inicialmente passa por linguagem como um exercício de direito à nossa cultura. Agora, quando a gente pensa num
uma língua em particular, Laís, quando a gente pensa, por exemplo, no português, acho que um dos principais exercícios para a gente decolonizar no interior de um uso linguístico em particular é perceber quanto uma língua, um sistema linguístico é um exercício de poder, ou é um mecanismo de poder. E esse mecanismo de poder, não só entre as línguas e que está, como eu falei antes, né, travando uma batalha histórica entre povos que falam línguas diferentes, mas também no interior de uma língua, quando a gente minimamente observa que a mobilização de algumas formas dentro num determinado sistema linguístico pode excluir algumas pessoas. E isso vai desde como eu interajo com alguém de uma maneira que facilite a compreensão desse outro alguém sobre o que eu estou dizendo, até as formas como eu escrevo, vou falando, para que eu estabeleça a representatividade das diferentes pessoas na forma como eu falo. Aqui, por exemplo, a proposta do programa de vocês já é uma proposta que busca, no interior da nossa maneira de nos comunicarmos, de falarmos aqui no Brasil, desconstruir uma prática que é colonial ao longo da nossa história, que é a ideia de que tem conhecimento aquelas pessoas que mobilizam determinadas formas discursivas de falar e escrever, e essas pessoas, elas geralmente fazem parte de um determinado grupo abastado simbolicamente, que são daquelas pessoas que sabem ler e escrever, que têm um certo grau de letramento e acessaram alguns lugares de poder, né? Dentre essas pessoas, aquelas que ocuparam um determinado prestígio por acessarem alguns espaços, principalmente as instituições avalizadas pelo saber, né? Dentre elas, a escola e principalmente a universidade, quando a gente pensa em ciência e produção do conhecimento. Enquanto o Irã estava falando, e também eu me lembrei de uma questão, também tem a ver com a questão que você e Felipe colocaram, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para União dos Palmares, né, que é onde fica justamente a Serra da Barriga, e onde ficava, né, os quilombos, porque era mais de 30 mil pessoas, se chega a isso, né? Eu me lembro que eu fui para lá justamente para escrever a respeito da lei de 2003, né? Estava fazendo 10 anos da lei, então foi em 2013, já faz um tempo, né? Essa lei que você se refere é essa lei que obriga ao estudo da história e cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, né? Se o meu HD interno não estiver tão avariado, eu acho que é a 10.639. Exatamente. É o número da lei. Exatamente. Quando eu fui lá, justamente para fazer os 10 anos da lei, e aí também tem muito a ver com o que Irã estava falando agora, sobre esse não acesso, né, por exemplo, à linguagem dos Funiô, à linguagem do Chucuru, que tem uma escola onde se ensina a língua indígena deles, né, da própria etnia, lá no alto. Esqueci agora o nome é lá em Pesqueira, mas esqueci o nome do específico de onde está localizada a parte, né, da etnia. Mas eu me lembro que lá na Serra da Barriga, lá embaixo, né, não estava na Serra exatamente, mas eu estava em União dos Palmares, né, estava no município. Eu fui numa escola pública para entrevistar as professoras e saber como é que era a prática do ensino, né, com a lei, levando, né, trazendo a lei para o interior da escola. Eu me lembro que uma professora que falou comigo sem querer aparecer, ela disse que teve um trabalho sobre religião, que aí é outro grande local de dominação, né? A dominação se dá bastante, a colonialidade, através da religião, através do cristianismo, né? Através de religiões cristãs. E ela disse que ela fez um trabalho lá, eu acho que com alunos do ensino fundamental, né? De terceiro, quarto ano, e cada grupo escolhia, ela passou para cada grupo uma religião para eles estudarem essas religiões e fazerem seus trabalhos. Então tinha cristão, tinha católico, tinha evangélicos, tinha judeus, e as religiões afro-brasileiras ficaram com um grupo específico, e os alunos começaram, né? Os alunos começaram a fazer esses trabalhos. Uma semana depois, os pais foram à escola para dizer que não queria que os filhos fizessem trabalhos sobre macumba e xangô. Eu não estou falando de qualquer local, né? Eu estou falando de União dos Palmares, onde está localizado a Serra da Barriga, onde está localizada a Fundação Palmares. E aí a gente vê o tamanho do desafio, né, que a gente tem pela frente, e aí tem a ver com o que Felipe perguntou da escola, e você falou da escola, né, e aqui tentando fazer essas associações, né, porque essa continuidade da negação, eu fiquei pensando que mesmo uma lei, a lei é maravilhosa, a lei é incrível, é uma pena que a gente tenha que ter uma lei que obrigue as escolas particulares e públicas a aprender sobre nós mesmos, né, mas ainda assim, apesar da lei, a escola não estava conseguindo dar conta, porque os pais estavam anunciando, dizendo, nessa escola específica, né, que iam tirar os alunos, os filhos e filhas da escola, se continuassem a aprender essas religiões
questões que estão associadas também a essa negação, né? A esse apagamento e esse autoapagamento, muitas vezes, né? Então, eu fico pensando como, né, quando a gente está aqui falando sobre essas questões, né, elas se espraiam em todas as estruturas que estão, né, que organizam a nossa sociedade, né, que organizam o nosso dia a dia. É um desafio enorme. Né? Como é que vocês enxergam o papel dos veículos de comunicação de massa, e aí televisão, enfim, rádio, os próprios podcasts que estão em alta hoje, né? A maneira como a gente se comunica e o papel desses instrumentos de comunicação dentro desse olhar decolonial, né? Dependendo das pautas, eu sei que ainda a depender de alguns veículos de comunicação, ainda é um olhar muito colonizador, né? De uma herança muito colonial. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Como é que vocês enxergam essa comunicação hoje? Eu tenho estudado, né, mais profundamente a questão do jornalismo, né, de como o jornalismo se estrutura, e é por isso, inclusive, né, eu aqui no comecinho eu falei que não sou nem especialista em decolonialidade, né? Na verdade, minha aproximação com a decolonialidade ela vai se dar muito porque eu venho estudando desde 2015 a ideia de jornalismo de subjetividade, que é justamente uma crítica a esse modo, essa racionalidade moderna, né, baseada nessas escolas positivistas, darwinista, no próprio iluminismo, pensamento cartesiano, né, que vai basear uma objetividade, que é a objetividade que o jornalismo vai... É uma das objetividades, na verdade, que o jornalismo vai assimilar. E que objetividade é essa? Né? É justamente uma perspectiva que ela deixa de fora, ela exclui tudo aquilo que parece ser um outro, tudo aquilo que não esteja dentro, sabe, de possibilidades de existência que foram ditas como as melhores, as corretas, a que devem ser. Então, uma noção de família, para exemplificar, uma religião melhor que a outra, cristianismo, né? Assim, seguir religiões cristãs, na verdade, não apenas uma religião. Mas o jornalismo ele vai também assimilar todas essas questões, né? Não preciso dizer, por exemplo, como é que o jornalismo historicamente fala, né, sobre a população indígena do Brasil. A população indígena vai aparecer nos jornais ou na hora do conflito ou na hora da morte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o sistema escolar, eu também gosto de pensar o sistema de comunicação, que é a segunda pedagogia, né? Como o Muniz Sodré, que é um pensador muito maravilhoso, costuma dizer, né? A imprensa é uma pedagogia também, que é que a gente aprende com ela. E aí, quando eu estava fazendo, né, essa questão dessa subjetividade jornalística, estava estudando isso, eu percebi, através de uma leitura de um livro que eu gosto muito, da Márcia Veiga, que eu citei antes, e é um livro chamado Masculino, o Gênero do Jornalismo. Eu fui ler esse livro de Márcia, né? E aí, tanto nele, né, quanto num trabalho posterior, na tese dela, ela vai falar muito sobre justamente, tanto da colonialidade, ela vai trazer, mas uma outra corrente filosófica também, que eu acho que é importante para a gente discutir, que é a teoria feminista. E aí, na teoria feminista, a teoria feminista também faz uma crítica à ciência. Como os pensadores e pensadoras decoloniais fazem uma crítica à ciência, as feministas da teoria feminista também fazem uma crítica à ciência e fazem uma crítica à objetividade. Esse lugar, sabe, esse pensamento universal, sabe, de perceber a ciência, né, quase como um lugar onde não cabe muitas vezes uma crítica, porque está cientificamente dito e provado. Elas vão fazer uma análise sobre isso também. No jornalismo, se acostumou muito a falar, por exemplo, sobre objetividade, a dizer que é neutro, que é isento, que são palavras muito caras a essa racionalidade moderna. Essas palavras isento, neutro, por exemplo, sabe, transparente, para se vir como uma blindagem, para não se responsabilizar pela própria produção. Então, como é que a gente pode pensar um jornalismo, né, que cria um noticiário, né, diário sobre o mundo, mas não é responsável por ele, porque foi só objetivo e só relatou os fatos, né? Como é que a gente pode pensar a respeito disso? E aí, em grande parte, o que baseia essa explicação do jornalismo, essa blindagem, é essa corrente, é esse pensamento, né, que está calcado também na colonialidade, né? Fortemente. Então, no Brasil, quando a imprensa brasileira começa a crescer de maneira industrial, ali no final do século XIX, né, a gente tinha acabado de instituir a abolição, mas, enfim, né, depois que institui a abolição, você convida as pessoas cativas ao mercado de desemprego, né, o mercado que tinha para ela era do desemprego, e é muito interessante você perceber como os jornais, já naquele momento, se dizem imparciais e como é que eles vão falar
sobre as populações negras que deixam de ser escravas para serem negras. A distinção era ser escravo. Uma vez que já não existia mais cativos, pelo menos não formalmente, passam a ser essas pessoas negras que tinham uma série de defeitos, problemas, inferioridades, segundo a ciência, que era replicada pelo jornal. Cientificamente, naquele momento, as pessoas negras não tinham a capacidade de raciocínio das pessoas brancas, elas iam chegar a um certo momento de esclarecimento, para pegar outra palavra que é muito cara a essa racionalidade, depois de muito estudar, depois de muito se civilizar. Estou colocando essas palavras aqui, dizendo civilidade, esclarecimento, para falar de palavras caras a esses movimentos cientificistas, à própria racionalidade europeia. E aí, eu estou falando desses exemplos do século XIX, que eles davam notícias, por exemplo, menino negro encontrado com um rabo, o menino tem uma cauda, para falar, sim, tem um livro da Lilia Schwartz que ela traz esses exemplos, né? Esses eram os jornais paulistanos do século XIX. E é muito interessante a gente perceber como ainda hoje os jornais, claro, eles não vão ser abertamente racistas, muitas vezes, pelo menos eles tentam, mas eles, em nome de um aspecto da pluralidade, eles, por exemplo, publicam artigos como um artigo que a gente viu há pouco tempo falando sobre o racismo reverso. Então, a gente tem uma imprensa que, sim, há uma melhoria, assim, eu acho que a gente precisa, né, reconhecer, porque inclusive é um avanço, é uma conquista de pessoas negras no interior dessas empresas, muitas vezes, né, mesmo dessa grande mídia, mas a gente ainda vai ter um reflexo muito grande, sabe, de uma perspectiva que ainda observa como inferiores ou como apenas pessoas que podem falar a partir de suas experiências, mas nunca de um pensamento mais universal. Essa lógica ainda é muito propagada, ainda que às vezes nas entrelinhas, por essa imprensa, né? E é isso que eu venho tentando esquadrinhar, pensando a respeito, né? Pensando a partir dessa questão de subjetividade, né? Assim, até expor essa linguagem, como você falou, expor esses mecanismos, sabe? Desse falso plural, né? Desse racismo que continua ainda muito embutido ali, né? E de uma perspectiva democrática muito liberal, que não vai dar conta de uma democracia que, por exemplo, traga pessoas negras para o centro do debate, pessoas indígenas, pessoas negras, sem que elas sejam apenas objetos, mas que elas sejam reconhecidas pelo seu pensamento, por sua produção intelectual. Então, a gente pode falar, no caso, que a pauta antirracial, a pauta racial, aliás, a pauta antirracismo, né? A pauta racial, a pauta feminista, a pauta do movimento feminista e a pauta também do movimento LGBTQIA+, são pautas decoloniais, né, Ira? Eu diria que podem ser, Laís, podem Certo. ser, né? Como sujeitos sociais, temos atravessamentos vários e alguns deles advêm de uma série de valores coloniais. O que é que eu quero dizer? Nós nascemos numa cultura colonial, repleta daquilo que Fabiana estava lembrando para a gente, né? Saberes coloniais, poder colonial, a maneira de encarar o próprio ser também colonial. Um exemplo muito simples é a concepção que a gente tem de beleza, né? Ainda é muito greco-romana, né? Qual é o corpo belo? Qual é o volume do corpo belo? Qual é a cor do corpo belo? Ele é delgado? Qual é a estatura de uma pessoa bela? Né? A própria concepção de gênero, a ideia de saber. Quem tem saber? A parteira ou a obstetra? O pajé ou o padre? Fabiana lembrou para a gente do cristianismo como essa pedra fortíssima aí, né, no processo de colonização dos povos aqui da América Latina. Então, quem tem saber? Obviamente, não tem saber a comunidade, a cultura popular, né, não tem saber a comunidade periférica, e sim os centros de poder econômicos, a universidade, que é um centro de poder econômico e simbólico. Então, como temos atravessamentos, né, somos atravessados e atravessados culturalmente desde sempre por valores coloniais, é importante que a gente pense que pessoas que atuam também na considerada militância de comunidades feministas, da população LGBTQIA+, ou seja, no chamado movimento LGBT, etc., também tem os seus afetamentos coloniais. Né? Vou dar um exemplo muito interessante que é de grande dissenso e grande tensão entre alguns setores, alguns grupos da comunidade LGBTQIA+, e
dos movimentos feministas, né, as diversas fases e os diversos grupos feministas, que é a discussão sobre a categoria mulher como um sujeito político no interior do feminismo. Acho que isso é muito divulgado, mas esse é um exemplo, talvez, assim, mesmo que muito divulgado, a gente pode voltar a pensar sobre ele, né? Durante muito tempo, e ainda hoje, a gente ainda vê quando hoje, várias mulheres que militam num determinado feminismo, né? Na maior parte das vezes o feminismo também que tem seu lastro de valorização da branquitude, né? Ou seja, um feminismo ainda racista. A gente sabe que existe isso, por mais que seja contraditório em alguns momentos, uma parte da nossa construção de luta, a gente tem ainda esses valores. Determinados discursos que se apresentam como feministas, e eu estou dizendo aqui, eu estou chamando de feminista como discurso reportado, porque eu não acredito que haja feminismo dessa forma, né? Feminismo como uma construção histórica que busca liberdade e igualdade, né? pela valorização da diferença, não tem essa caracterização. Algumas abordagens que se dizem feministas não reconhecem as diversas possibilidades de se alcunhar, de tomar para si o termo mulher, né? Ou aquilo que a gente vem chamando hoje de mulheridade, as diversas mulheridades. Então, por exemplo, o corpo trans, o corpo da pessoa que vivencia a transgressão das normas de gênero, que se identifica como um corpo não binário, etc. A experiência, para usar um termo muito discutido hoje no debate sobre gênero, a experiência do fracasso que essas comunidades vivenciam, né, leva a um potencial de olhar sobre a diferença, de ter uma relação de um olhar mais amplo, de um olhar mais empático sobre a diferença, que muitas vezes a própria universidade e as pessoas mais abastadas e as pessoas que estão no lugar de hipervalorização da branquitude, de hipervalorização do masculino, de hipervalorização da heteronormatividade, palavrinha também muito, né, discutida hoje, que é esse conjunto de valores que vai antagonizar o masculino com o feminino e o macho com a fêmea, né, as vivências sexuais, etc. As pessoas que estão desse lado não conseguem muitas vezes vivenciar essa amplitude de olhar, e essa luta decolonial não alcança essas pessoas. Então, um programa como esse, uma discussão dentro da universidade, de maneira cada vez mais difusa e regular na universidade, sobre como fazer uma sociedade mais decolonial, e aí eu queria abrir parênteses para dizer que a gente fala muito de um eurocentrismo na perspectiva da decolonialidade, mas também quer falar, quando a gente diz decolonialidade, de uma negação de todo imperialismo que impõe determinadas culturas a outras. Então, por exemplo, o processo de ocidentalização como compulsório, processo a gente já falou aqui sobre o imperialismo, o valor do imperialismo estadunidense, etc. Né? Essa universidade que questiona, que debate, né? Esses valores da colonialidade, ela ainda é muito escassa e precisa se apontar, se revoltar, se mover cada vez mais, né? E eu acho que isso só acontece quando a gente tem um diálogo, uma interlocução muito grande com quem está fora da universidade. Daí, muitas vezes, as comunidades que estão militando, que estão lutando, discutindo sobre gênero, sexualidade de uma maneira mais ampla, não estão na universidade, não estão produzindo saberes dentro do espaço acadêmico, e são elas que expressam maior a experiência do decolonial nas suas epistemes, ou seja, na sua maneira de produzir saberes pela vida, pela experiência da vida. Muito bom, Irã. Só fazendo um ganchinho aqui do que você falou sobre feminismo. A gente tem um episódio aqui no Desteoriza sobre feminismo, já está disponível. Você que está nos ouvindo, não ouviu, já vai lá no tocador do podcast para ouvir esse episódio. E vamos fazer outros episódios também falando sobre o feminismo com outras perspectivas, tá? E agora chegou o momento do Pegando o Bigu, que é um quadro daqui do nosso podcast, onde a gente divulga projetos e atividades que sejam desenvolvidos a partir da universidade. E hoje nós temos dois diferentes. O primeiro deles é o Pegando o Bigu, a revista Em Territórios. E o segundo é a Reales, a revista de estudos anti-utilitaristas e pós-coloniais. Vamos conhecer. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Michele Guerreiro e hoje eu estou aqui pegando o Bigu para divulgar o trabalho da revista Em Territórios. É a revista de educação do Centro Acadêmico do Agreste, que também está lá no portal de periódicos da UFPE, né?
Essa revista, a Revista em Territórios, ela tem o objetivo de traçar um diálogo entre a área da educação e as diversas áreas do conhecimento e da cultura, e focando especialmente nos territórios do sul global, ou seja, estabelecendo um diálogo entre o Brasil, a América Latina, o Caribe, a África. Tá? Esse é um projeto idealizado pela professora Ana Sartori e pelo professor Jansen lá em 2015. E aí a gente vem consolidando esse trabalho juntamente com o professor Saulo, a professora Michele, a professora Daniele e eu, que fazemos parte da equipe editorial. E estamos recebendo artigos e ensaios originais, né, em fluxo contínuo. Né? Então, se você tem desejo, né, de entrar nesse debate com a gente, né, em dialogar sobre essas epistemologias outras, então esse é o espaço, esse é o território para você contribuir com esse debate. Recebemos artigos em fluxo contínuo e nossa tiragem é quadrimestral. Então, então por ano nós temos 3 volumes e estamos aí abertos, né, para receber a contribuição original de todo mundo que tenha interesse, né, dos acadêmicos que tenham interesse de contribuir com esse debate entre a educação e as outras áreas do conhecimento. Então, é isso. Conheça o site da Revista em Territórios, conheça os nossos volumes anteriores, temos dossiês, temos edições temáticas, e vale muito a pena conhecer a revista e também mandar a sua contribuição, né, para fazer parte desse arcabouço teórico tão importante. Então, é isso. Um abraço, gente. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Paulo Henrique Martins, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Também editor e fundador da revista Reales, revista de estudos anti-utilitaristas pós-coloniais. Também sou ex-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS. Bem, a revista Reales, ela foi fundada em 2011. Ela é uma revista de estudos anti-utilitaristas, significa antideliberal, que desenvolve reflexões antiliberais a favor da democracia. Ela está estreitamente associada com um movimento internacional chamado MAUS, Movimento Anti-Utilitarista das Ciências Sociais. E a Crítica Reales é uma revista pós-colonial, de crítica pós-colonial, que visa saber como a questão da crítica ao utilitarismo mercantil ele é recebido em sociedades que conheceram o processo da colonização. Então, a revista de estudos pós-coloniais tem vários números. Convido vocês a visitarem o site da revista, no UFPE, www, né, periódicos do UFPE-BR, revista Reales, onde vocês têm todos os números da nossa revista. Queria também convidá-los para participarem, quem tem interesse no tema da colonialidade e da decolonialidade. Nós temos um grupo de trabalho na ALAS, Associação Latino-Americana de Sociologia, intitulado Imaginário, Memória, Pós-Colonialidade e Decolonialidade. Então, mais uma vez, muito agradecido a todos e por essa chance de poder compartilhar a nossa revista de estudos anti-utilitaristas e também o nosso programa de trabalho sobre a crítica da colonialidade desde o Atlântico da América do Sul. A gente tem aqui no nosso Desteoriza, a gente sempre pede para quem está conversando com a gente trazer indicações de onde a gente pode, quem está nos ouvindo, e a gente também aqui que está apresentando e aprendendo junto com vocês, indicações de conteúdo onde a gente pode saber um pouco mais sobre esse tema. Fabiana, você trouxe alguma indicação para a gente? Trouxe nomes. Ótimo. Então, eu acho que na comunicação, eu falei de Márcia Veiga, então eu indico fortemente a produção dela, né? Para além do livro que eu falei agora há pouco, que é Masculino, o Gênero do Jornalismo. Também ela tem uma tese, ela fez o pós-doutorado, e esse material, né? Ele está no site da Universidade Federal, está na Unicinos, né? No site da Unicinos, ele está disponível. Esse livro, o
livro masculino, Gênero e Jornalismo, se não for possível acessar o livro, ele foi a dissertação dela, que está disponível também, então ele é possível fazer download dele, esse está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Helena Vieira também, que é uma autora que eu acho importante hoje, eu acho que inclusive para pensar na questão da colonialidade aqui a partir do Brasil. Outro nome que eu acho importante, que vem discutindo, inclusive, essa perspectiva que a gente fala pouco, eu, inclusive, né, tenho tentado trazer ela para essa discussão do jornalismo, mas ainda estou engateando nela, estou aprendendo e enfim, é a pílula Matrix, sabe, que você toma e dá a questão da cisgeneridade, né, do cissexismo. E a Viviane Vergueiro é uma autora importante também para discutir isso, né? Estou falando esses nomes, aí é só googar esses nomes, usar a ferramenta hipercapitalista do Google para procurar esses nomes decoloniais. Eu acho que a gente não tem, né? Vocês falam que é sobre decolonialidade, eu fiquei pensando como tem uma produção nacional de crítica a essa colonialidade sem ter o título de decolonialidade há tanto tempo no Brasil, e a gente, muitas vezes, deixa de lado, né? Então, um nome que vem sendo trazido, né? O mercado editorial também descobre, dado o interesse, vem trazendo a obra, é a Lélia Gonzalez, né? Quando o Irã estava falando sobre a questão da língua portuguesa, né? Ela é uma pessoa que há muito tempo discutia isso, né? Ela é a pessoa que cria essa ideia do português, né? E acho que, além de Lélia, né, que eu acho que é um nome importantíssimo para pensar essa teoria de uma crítica à colonialidade, a própria Sueli Carneiro, que estuda, né, uma filósofa, que vai estudar a partir de bases, né, que a gente, né, muitas vezes vai refutar na decolonialidade, ela estuda a partir de Foucault, por exemplo, mas para criar uma crítica à racionalidade feita aqui por essa mulher que vive e mora no Brasil, né, e que vive o ser mulher e ser uma pessoa negra no Brasil. Então, eu acho que são nomes importantes para discutir essas questões. E, para finalizar, Neon Cunha, que também é um ativista independente, né? E acho que tem uma produção que aí é isso, de fora da universidade. Neon não é uma pessoa acadêmica, mas Neon vem, nos últimos anos, produzindo um pensamento, eu acho que iluminado, para usar um termo deles, a respeito das relações, né, não só coloniais, mas dentro dessa colonialidade, pensar nesse cissexismo, né, nacional. Eu acho que Neon fala que muito mais do que a transfobia, a gente vive uma cisgeneridade, um cissexismo, né, e aí a gente tem toda uma questão que eu acho que a gente ainda vai descobrir nesse debate da decolonialidade, a gente vai discutir melhor essa questão do cissexismo, né, nesse interior. Acho que essa produção vem sendo feita no Brasil, eu acho que é importante falar dela. Eu queria que você, Irã, ficasse à vontade para dar suas indicações para a galera que está nos ouvindo agora. Tem um canal no YouTube organizado por algumas pessoas que pesquisam tanto da universidade quanto fora da universidade, né? Ele é organizado por pesquisadoras da UFMG, um canal chamado Experiências Decoloniais, que é muito bom. Lá tem vários vídeos sobre estudos acerca da decolonialidade e fazendo essas diferenças entre decolonialidade, descolonialidade, pós-colonialidade, né? A decolonialidade do ser, do Maldonado Torres, que é um autor, um pensador importante para a gente, o próprio Maldonado Torres, né, já para citar alguém, a decolonialidade do ser, do saber, do poder. Acho que várias artistas brasileiras são nomes importantes para a gente. A Bicharte, que é um artista aqui de pertinho, de Pernambuco, um artista trans que tem questionado muito por meio de suas performances, de sua música, no universo do pop, isso muito que é decolonial, né? Eu faço uma espécie de hackeamento do próprio sistema para poder denunciar o sistema que a gente estava falando. Então, a Bicharte faz muito isso. Tem um coletivo que eu gosto muito de comunidade indígena LGBT, que é Tibira, um coletivo que está no Instagram, que produz muita coisa bacana para discutir a comunidade LGBTQIA+, dentro de grupos indígenas, né? A gente fala muito pouco dessa intersecção, né? Isso é muito importante. Os discos da Linda Quebrada, né? Tanto o último Trava-Línguas quanto o primeiro disco, né?
Pajubá, né? Muitas entrevistas de Lin também. Lin tem uma maneira de falar muito simples sobre assuntos muito rebuscados e complexos que dizem respeito à colonialidade do ser, sobretudo em relação a gênero. E eu acho que conhecer muito dessa galera que escreveu, que tem aí produzido muita coisa ainda dentro daquilo que na universidade a gente está chamando dos grupos pós-coloniais, descoloniais e decolonial. Então, Homi Bhabha, Spivak, né, da que a gente estava falando, a Gayatri Spivak, sobre abordagens pós-coloniais, Walter Mignolo, Glória Anzaldúa, Maria Lugones em abordagens descoloniais e decoloniais, a Catherine Washington, que é aquela pesquisadora que eu tinha mencionado, né? Aqui no Brasil, Lélia Gonzalez realmente é citado por Fabiana. Muitas pessoas que estão nos ativismos e que não estão produzindo textos acadêmicos, então uma perspectiva decolonial nessa linha é muito importante. Ouçam o que Érica Malunguinho está falando nas suas entrevistas, o que ela tem a dizer, né? Ouçam o que as artistas pretas nos slams debaixo dos postes das periferias das cidades estão escrevendo, estão produzindo, estão falando nos seus encontros. Então, eu acho que quando a gente faz esse mix de referências, a gente consegue chegar à nossa cidade, ao nosso bairro, né? Aqui a gente tem Belpuan, aqui a gente tem pessoas muito próximas a nós que falam sobre suas vivências e denunciam os valores coloniais na arte, no seu dia a dia, porque vivem essa epistemologia da pele, né? Essa construção do saber que é combativo na sua própria existência. Então, acho que com esse rol de nomes a gente está fazendo uma pesquisa decolonial sobre decolonialidade, que é assim, partindo do nosso lugar e da nossa experiência para ver o que é essa temática tão rica e tão urgente para quem está na universidade e quem está fora dela. Excelente, são indicações para todos os gostos, né? Então, tem muito, para quem tá, você que está ouvindo a gente, tem muita indicação massa. Se você não pegou alguma, não se aperreie, como a gente diz aqui em Pernambuco, a gente coloca sempre essas indicações nas redes sociais do Desteoriza, então tem lá os posts de cada episódio, tem as indicações, e se você for no Instagram, além de ter no feed, também tem um destaque lá com as indicações de todos os episódios juntos, certo? Valeu, Laís, obrigada a você, a Felipe, a Irã. Eu também aprendi mais um pouco aqui, escutando vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Fabiana, Felipe, Laís, né? Essa interlocução de que a gente precisa, debate público cada vez mais para que a gente difunda essas temáticas tão relevantes. Muito obrigado. E muito obrigada também a você, Felipe, pela parceria aqui na apresentação desse episódio. Eu que agradeço bastante. Aprendi muito hoje aqui com os nossos convidados. Bom, eu acho que a gente chegou a esse final, né? Tanto eu quanto o Felipe. A gente não sabia quase nada sobre decolonialidade no começo. Acho que a gente chegou até o final sabendo um pouco mais sobre isso. E a gente espera que você que está nos ouvindo também possa ter aprendido um pouco mais sobre decolonialidade. E se você curtiu esse episódio ou quer saber mais detalhes sobre o nosso programa, sobre esse e sobre qualquer outro episódio que a gente já fez, confere lá, @Desteoriza nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Felipe Silva, e teve produção e trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira e Laura Marinho. Eu te espero no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau, pessoal.